Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem se sentar. Então, será uma palestra relativamente curta. Eu coloquei como tema a oração conjugal como antídoto para os desafios modernos do matrimônio. Por que esse título? E o que eu estou querendo aqui, no fundo, abordar? Bom, em primeiro lugar, o mundo mudou. E o casamento também sente isso. Sente as mudanças do mundo. E justamente essas mudanças fragilizam os vínculos por causa da ansiedade, de fatores externos como as redes sociais, a hiperexposição, a velocidade das coisas, tudo é muito rápido, a nossa tendência à polarização, narcisismo, no qual todos nós somos treinados pela cultura dominante, e os casamentos adoecem por falta de interioridade. Ou seja, nós somos pessoas superficiais, ficamos presos na superficialidade, e justamente a falta de interioridade é o que produz o adoecimento conjugal. Ou seja, o casal moderno não briga por falta de amor, mas por falta de silêncio interior. É muita informação, é muito barulho na cabeça. São muitas vozes falando. O mundo não era assim antes. O mundo era muito mais simples. Quando eu era criança, por exemplo, o tempo que nós passávamos diante de uma televisão era relativamente pequeno. Eu ainda me lembro quando alguns canais funcionavam até determinado horário. E depois ficavam chiando até o outro dia. Nós todos estamos continuamente sendo assediados pelos meios eletrônicos. Então, eu queria falar de alguns desafios que me parecem serem muito atuais na relação conjugal. São desafios mesmo, desafios objetivos. Primeiro deles, a intoxicação digital. Nós todos estamos intoxicados de redes. Isso faz, por exemplo, com que haja falta de presença real. Ou seja, você está em casa com o celular na mão e não está nem aí para a pessoa que está à sua frente. Talvez não tenham conversado quase nada, mas a intoxicação digital te impede de conversar. É claro que hoje se fala da síndrome do medo de perder, que é isso, né? Todo mundo quer estar atualizado em real time
tempo real sobre tudo que acontece. E aí, o medo de perder faz com que a gente fique ali, especialmente em momentos cruciais. Então, por exemplo, está acontecendo as Olimpíadas. Então, todo mundo fica ali, vidrado, o tempo todo para saber, em tempo real, o que está acontecendo. Ou se tem, sei lá, uma votação importante, alguma coisa assim. E a intoxicação digital produz vida paralela nas telas. Esse é um problema muito real. Paralelismo de todo tipo. Então, por exemplo, comparação constante. Sabe quando o casal briga porque o outro casal foi para Porto de Galinhas e eles tiveram que ir para o Guarujá? Ou seja, há uma comparação contínua com padrões externos. Infidelidade virtual. Hoje, quem não tem a tentação de ficar olhando fotos no Instagram? Ou de ter conversas inconvenientes no Instagram, no WhatsApp? Há muito adultério digital. Fala-se pouco disso. Mas a infidelidade virtual é uma realidade. E às vezes as pessoas não se dão conta, porque, veja, você entra numa conversa e um assunto vai puxando o outro, uma coisa vai puxando outra, kkk vai puxando um hehehe, que vai puxando um hahaha, que vai puxando outras coisas, e aí você se envolveu sem perceber numa conversa íntima demais para uma pessoa casada. É um problema? O problema também é que isso gera ciúmes irreais. Então, por exemplo, a pessoa pode ficar enciumada simplesmente por ver o cônjuge assistindo um programa, vendo um filme, ou vendo um Reels provocativo, que às vezes para ele aquilo não é nem nada. Mas para o outro ganha significado. Vocês vejam, eu mesmo como padre, às vezes precisei ao longo desses anos aliviar tensões desnecessárias por conta das redes sociais. Então, por exemplo, lembro de uma mulher que chegou aos prantos dizendo que o marido a traiu. Aí eu perguntei, mas como é que você descobriu isso? Como é que foi? Tal. Fazendo perguntas, né? E, na verdade, o homem tinha tido uma conversa que não tinha sido nem tão, assim, baixa quanto poderia ser, quanto outras coisas que eu já vi por aí, mas aquilo mexeu com os brios da esposa. Ele não me ama. Ele está conversando com outra. Ele está de conversa com outra. Ou o contrário, né? Ou seja, a intoxicação digital produz falta de intimidade e quebra de confiança. E aí fica aquele inferno do casal o tempo todo ter que ver o que o outro está vendo para ver se não está vendo o que não devia ver. Seria tudo muito mais simples se nós deletássemos, por exemplo, um aplicativo do celular. Deletássemos. Né? Ou tivéssemos conversas que fossem públicas mesmo e pronto. Não dá para ter segredinho no casamento. É complicado. Um segundo
problema, uma segunda área de problema. Fragilidade afetiva. Todo mundo da nossa geração é muito ferido. E isso nasce na família desestruturada, na família frágil do tempo moderno. Pai que trabalha fora, mãe que trabalha fora, você que é educado um pouco assim na ausência dos pais, cresce inseguro, carente de atenção. E aí o que acontece? Você não dá atenção para o seu cônjuge dentro de casa, mas outra pessoa lhe dá atenção. E aí, esse cônjuge carente não se apaixona pela outra pessoa, mas se apaixona pela atenção que a outra pessoa lhe dá. Então, começa a haver uma espécie de adultério emocional. Não chega a ser real. Ninguém vai para a cama com ninguém. Mas é aquela troca de elogios, aquela troca de olhares, aquela troca de cortesia, de gentileza que você não encontra dentro de casa. Hoje, um casal cristão precisa pensar muito no modo como se trata. Precisa se esmerar. Precisa estudar como fazer para dar atenção ao cônjuge. Por exemplo, o cônjuge chegou em casa, não tem mais celular, não tem mais... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou padre, eu vivo sozinho. Quando tem alguém em casa, eu não vejo o celular. Eu só vou ver o celular quando eu entro no meu quarto, me despedir de todo mundo, aí eu vejo. Ou eu peço licenças, porque eu acho uma falta de educação imensa estar com uma pessoa ali, boiando na minha frente. Enquanto eu estou resolvendo coisas. É claro que há situações e situações, né? Se tem um problema, uma emergência, alguém que está precisando de socorro, enfim, outra coisa, mas isso não pode ser habitual. Conversas paralelas. Segredinhos. Aqui e acolá. Fantasias que você cria com o seu imaginário e não compartilha com o seu cônjuge. Quando você já não consegue mais ser espontâneo, ou você tem que tomar cautela para dizer algo, isso significa que a comunicação entre vocês não está fluindo. Então, meu cônjuge precisa saber das minhas carências. Você tem que informá-lo. Me lembro de um padre que me contou de um bispo, que era um velhinho muito complicado, porque ele não queria dizer para não incomodar, mas ficava extremamente incomodado porque os outros não adivinhavam o que ele queria. É uma tortura. Você tem que saber dizer. Chegar para o cônjuge e falar assim, eu estou chateada por conta disso. Mas tem muita gente que adota aquela política de dizer assim, né? Você está chateado comigo? O que você acha? A sua consciência não te acusa de nada? Você não fez nada? Quer dizer, facilita, né? Diga logo. Não seja uma pessoa que se torna uma mata fechada, sem trilha. E para você entrar naquilo, você tem que se emaranhar em um monte de cipós e
Você não consegue sair mais dali. Um terceiro problema, digamos assim, extensivamente presente nos dias de hoje. Narcisismo e expectativas irreais. Ou seja, a nossa cultura é feita de eu mereço ser feliz. Eu em primeiro lugar, eu em segundo lugar, eu em terceiro lugar, eu em único lugar. Sobretudo quando, por exemplo, numa família, existe um filho que é o rei da casa. E aí, na casa dele, às vezes acontece, a realidade é essa. Você tem um filho que é preferido do pai, um filho que é preferido da mãe. Aí, digamos que tem o filho preferido da mãe, que a mãe faz a cama dele, a mãe traz a comida no prato, a mãe sabe exatamente tudo que ele precisa, ele terminou de comer, ela pega o pratinho dele, leva na cozinha, já traz a manga partidinha numa cumbuca para ele comer, com um garfinho de sobremesa. E aí ele vai para o casamento com essa energia narcísica. Eu sou o centro do mundo. Eu sou a gema do ovo. Tudo tem que girar em torno de mim. Eu não posso estar errado, eu não posso descer do salto, eu não posso descer do pedestal. Sempre tenho razão. E ponto final. Não dá para ficar casado assim. Porque no casamento você muitas vezes vai ter que reconhecer culpas que são especulares. O que eu quero dizer? Você é culpado por reflexo do outro. Então, por exemplo, digamos assim, que a mulher é desconfiada e você age de maneira dúbia. Então você é culpado por alimentar o defeito dela. Ou você tem um marido meio avoado. Ele não sabe onde botou as coisas, não sabe o que fez, não sabe como começa e como termina. E aí você vai deixando tudo por fazer. Você está alimentando o defeito dele. Então, o que acontece quando a gente se casa é que não apenas a gente descobre os defeitos do cônjuge, mas tanto a gente quanto o cônjuge ganham novos defeitos, que são especulares, que são reflexo um do defeito do outro. Mas se eu sou narcisista, se eu sou a pessoa que está montada na razão, isso vai se tornar um inferno. Porque eu preciso aprender a pedir desculpas, às vezes, quando eu nem fiz nada de errado. Mas as minhas atitudes foram ao encontro do defeito daquela pessoa com quem me casei. Um casamento de gente ferida é aquele em que um exige do outro a cura que só Deus pode dar. Me leva no colo. Ai, você, porque você foi na minha ferida, porque eu não sei o quê, porque eu não sei o quê. Né? Hoje uma pessoa falava comigo mais cedo que ela está super, né, com a cabeça 1000 por hora e com ansiedade, extremamente carente, né, querendo começar um namoro. Eu falei assim, meu filho, coitada dessa infeliz, né? Você vai fazer a vida dela um inferno. Por quê? Você vai todo carente por um
Chorão, querendo chorar, que a mulher vai ter que te pegar no colo. Vai se curar primeiro, vai fazer terapia, depois você pensa em casar. Mulher quer homem, não quer criança chorona. Mas também é verdade que homem ficar lidando com menina, não dá. Nós temos que ser pessoas adultas. Então, eu preciso entender que há uma área na nossa personalidade que é incurável na perspectiva humana. Por exemplo, eu não vou conseguir curar todos os meus medos. Eu não vou conseguir resolver todas as minhas agressividades. Eu não vou conseguir lidar com todas as minhas tristezas. Eu não serei capaz de administrar todas as minhas frustrações. Muitas coisas a gente vai ter que simplesmente elaborar. O que significa isso? Saber que, por exemplo, isso aqui não tem jeito, é assim e pronto. Mas eu não queria que fosse, eu gostaria que fosse diferente, querido. É o que tem. Conforme-se. Muitas vezes a gente vai ter que lidar com isso. Eu me lembro de um amigo, ele é muito assim, de raciocínio rápido. Ao contrário, a mulher dele é de um raciocínio mais lento. Cognitivamente, os dois são diferentes. Então, por exemplo, ele vai do 1 ao 5 tranquilamente, entendendo como 1 é consequência de 5, o 5 é consequência de 1. Ela não. Tem que ser 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, 2. E assim por diante, até chegar no 5. E aí ele me falava, né, já 40 anos de casado, diz assim, meu Deus, quando é que eu vou me acostumar com isso? Resposta, nunca. Não tem como se acostumar com isso. Você tem que aceitar o fato de que ela é assim e amá-la assim. É isso. Você não entra no casamento para você entender a pessoa. Você entra no casamento para amar a pessoa, que você nunca vai entender. 100%. Você entra para amá-la. Se você tentar entender e quiser desemaranhar a compreensão da pessoa na sua consciência, você vai gastar uma energia desgraçada e não vai conseguir. Porque há muitos aspectos subterrâneos, sombrios da nossa personalidade. E há muitas áreas que só Deus consegue lidar. Outro campo de problemas. Polarização. Veja bem, a polarização, ela não é ruim em si mesma. Por quê? Bom, o casamento, ele é feito de dois polos, macho e fêmea. Se não for polo, vai ser outra coisa. Então, nós precisamos de dois polos. O problema é quando isso vira uma espécie de partido dentro de casa. E cada um dos lados começa a insistir teimosamente no seu ponto. E não abre mão. Então, digamos assim, um é do partido da praia, outro é do partido do interior.
do sítio. E fica lá, praia, sítio, sítio, praia, fla-flu, fla-flu. Isso não tem fim. Pessoas que são maduras sabem negociar. Então elas sabem dizer, olha, tudo bem, dessa vez praia. Dessa vez então valeu, sítio. Ah, dessa vez a gente ia para a praia, mas choveu. Então vamos para o sítio. Mas de novo, sítio, choveu. Nós temos que ser flexíveis, né? Nós, às vezes, criamos partidarismos e pirraças e teimosias que são completamente infantis. Porque o cônjuge vira um adversário do outro. E aí, um e outro precisam o tempo todo defender a própria posição. Quando a igreja faz casamento mista religião, quando é um católico e um cristão de outra confissão não católica, isso só é permitido quando as duas partes concordam em não atrapalhar a fé católica do cônjuge. Eu já tive problemas aqui na igreja com esposas católicas que o marido entrou para uma igreja fundamentalista e aí ele fica querendo pastorar a mulher. Eu já cheguei ao ponto de ir conversar com um pastor. Falar assim, meu amigo, escuta, deixa essa mulher em paz, que este homem está infernizando. Quando ele conheceu, ela era católica. Agora ele virou da sua igreja aí, tudo bem, ele é livre, que não quero coagi-lo a nada. Porém, ele tem que respeitá-la. Você não é o confessor do seu cônjuge, você para de agir como se você fosse um fiscal do seu cônjuge, que o tempo inteiro está ticando o que fez de certo e o que fez de errado. Ah, você deixou o lixo fora. Pá. Ah, você deixou a máquina de lavar aberta. Pá. Ah, você deixou não sei o que no banheiro. Pá. Você fica ticando a vida do seu cônjuge e o tempo todo passando pito, lição. Não pode ser assim. Você veja, isso era óbvio há 30 anos atrás. Hoje eu tenho que escrever uma cartilha. O que não fazer com o seu cônjuge? Não fique dando pito na sua esposa, no seu marido. Por quê? É clássico. Quando você casa, cada um tem um modo de fazer as coisas. Então, sei lá, esses dias me deu uma louca e eu resolvi arrumar tudo que é gaveta dentro de casa. Graças a Deus, foi uma libertação. Foi muito bom. Agora, eu fico pensando, né? Se eu não fosse celibatário, se eu não vivesse sozinho, que inferno que deve ser isso em casal, porque eu sei aonde eu coloco as coisas. Então, sei lá, eu preciso do santinho de Nossa Senhora do Desterro. Ah, tá naquela caixa que eu coloquei. Pá, já sei. Agora, casamento. Ah, quem colocou isso aqui? Não é aqui, é lá. Pá. Onde é que está o negócio? Deixei aqui. Ou seja, se você fica o tempo todo censurando o seu cônjuge, repreendendo o seu cônjuge, você vai gastar uma energia completamente desnecessária e imbecil
no casamento. Por que imbecil? Porque é óbvio que cada um tem um modo de fazer as coisas. É óbvio. Você tem casal que um é mais pontual e o outro é mais atrasado. E aí o que acontece? Meia hora antes de sair, tá lá, pronto, arrumado, certo, esperando. Eu tenho que ir no banheiro. Eu tenho que ir não sei o quê. Meu Deus do céu, deixa eu não sei o que lá. Não sei o que isso aqui. Vamos embora, que já tá na hora. Meu Deus do céu, o que lá. Será que eu fechei a porta? Será que eu tranquei o negócio? Vai chover, eu tranquei o vidro. Peraí, eu tenho que subir de novo lá porque não sei o quê. Chega atrasado tudo que é compromisso. Mas a pessoa é pontual. Meu querido, compreendo o teu sofrimento. Mas eu não posso fazer muito mais do que isso. Porque são estruturas mentais. Eu tenho amigos padres que são atrasados. Mas são atrasados por causa de uma constituição psicológica. Ou seja, então eu sou um cara, eu não servia para casar de jeito nenhum. Porque eu sou muito metódico. Então, por exemplo, eu faço uma coisa de cada vez, mas eu sempre programo tudo considerando os intervalos entre as coisas. Então, considerando o deslocamento, tal, e já prevendo coisas que são um pouco imprevisíveis. Tipo trânsito em São Paulo. Então, sei lá, tem que ir para Congonhas. Segunda-feira de manhã, meu voo sai às 8h30 do aeroporto. 5h30 eu estou saindo de casa. Vou ficar lá dando sopa 1 hora no aeroporto? Vou. Mas eu prefiro. Do que sair que nem um louco, atropelando lombada, alisando o asfalto. Mas nem todo mundo é assim. Então a pessoa pensa assim, meu voo é 8h30. Quanto tempo que vai de Osasco para Congonhas? Aqui vai dar uns 45 minutos. Então eu vou sair, tenho que chegar lá, eu saio 8h30, então 9h30, 8h30. Não, mas se eu chegar 9 horas eu entro ainda no voo. Então eu vou sair de casa às 8. E aí a pessoa só anda correndo, só anda o tempo todo ali e tal, deixa eu que. Aí você vem reclamar para mim. Aí eu vou dizer que fazer o quê? Você casou com essa pessoa, agora aguente, né? Porque é na constituição psicológica da pessoa. Está lá dentro. É estrutural. Você não vai mudar isso. Aceite, que dói menos. Tem coisa que é assim. Então veja, pare de andar armado dentro de casa. Você tem que caminhar em mansidão com o seu cônjuge. Uma outra área, é a última, que é a questão do perdão. Casar e perdoar-se são quase que a mesma coisa. Porque nós todos somos defeituosos. Então, você vai ter que exercer perdão, não tem jeito. Qual é o problema? É que hoje, na nossa cultura, nós nos paganizamos. Esse neopaganismo que existe hoje considera que o perdão é uma fraqueza. Perdoar os outros é uma fraqueza. Se você, por exemplo, for em qualquer situação de impasse conjugal, conversar, é que assim, gente, vamos falar a verdade. As mulheres contam tudo umas para as outras, os homens não contam nada uns para os outros. Muito raro acontecer o contrário, né?
Então, quando as mulheres vão conversar, falam mal do marido, falam bem do marido, contam tudo, e lá, 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 e lá, lá, lá. O marido, quando vai conversar com os outros homens, geralmente fala de outras coisas e, se possível, conta vantagem. Né? É diferente a psicologia. Mas, se você estiver passando por um perrengue mesmo e for conversar com as suas amigas ou seus amigos, todo mundo vai dizer para você o seguinte: não, você não pode, você tem que se impor, você tem que... Não, imagina, não faça isso não, você vai montar em cima de você. Não, 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 não. Essa é a tendência contemporânea. E isso se dá porque nós nos paganizamos. E o que acontece é que, sem perdão, um casamento não dura 10 anos. Ponto final na outra linha, parágrafo. Sem perdão, casamento não dura. Então você tem que aprender a se desfazer das suas chagas, das suas mágoas, se lavar disso nos pés de Cristo, no sacramento da confissão. Você tem que aprender a metabolizar divinamente os desencontros, as caneladas que nós nos damos mutuamente, justamente por estarmos tão próximos. Então veja, é fundamental exercer o perdão. Não como uma concessão autoritária. Tipo assim, eu te perdoo porque... Veja bem, gente, claro, tem de tudo nesse mundo, né? Eu tenho um conhecido que é meio... Ele é um pouquinho borderline. O que significa isso? Ele faz muita chantagem emocional. E teve um dia que ele se sentiu ofendido por mim. Eu, como sei como ele é, pedi desculpas, etc, tal, né? Mas a pessoa fica naquilo, passando, né? Ai, mas que não sei o que, mas que não sei o que lá, o difícil, o complicado, o ferido, o magoado. Posição de vítima, assim, extremamente infantil, típica de quem tem esse transtorno de personalidade. Aí, textão. Ai, que preguiça. Podcast. Que preguiça. E em um determinado ponto ele falou assim, você me pediu desculpas e eu te perdoei. Ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Adeus, tchau, tchau, tchau. Não quero, tá bem, tá legal, beleza, tá ótimo. Deus te abençoe. Não dá. Porque se você não sabe tratar com leveza o perdão, tudo ganha uma dramaticidade assim de epopeia. Oh, eu farei o ato soberano de te perdoar. Aquilo vira um negócio insuportavelmente dramático. A gente perdoa assim, porque primeiro que as ofensas que fazem contra nós, né, pelo amor de Deus, mesmo que sejam coisas graves, né, desce para a realidade e entende que o ser humano é fraco, é frágil e tem problemas. Todo mundo é meio doente. Mas assim, sabe quando você vai no caixa e a pessoa quer te dar 1 centavo de troco?
Aí você fala, não, deixa pra lá, não quero levar isso. 5 centavos, 10 centavos, deixa pra lá. É assim que a gente perdoa. Agora, imagina se você deixou sei lá, 1 centavo no caixa, né? Você falou assim, olha, você está me devendo 1 centavo, hein? Eu perdoei 1 centavo. É ridículo. É ridículo. Só que a gente faz isso no relacionamento. A gente cobra o 1 centavo que a gente perdoou. E não percebe o quanto isso é infantil. Sem misericórdia, a vida conjugal vira um pequeno hospício. Porque é isso, né? Se você tem, o que acontece quando você tem uma cãibra? O seu músculo fica rígido. E cãibra dói. Quando você tem uma cãibra, você para tudo, porque dói. Fala assim, nossa, foi só o músculo que deu uma garfada aqui, né? Mas você grita, porque cãibra dói. Pois é. A misericórdia é a musculatura da vida espiritual. Se você não, da musculatura da vida conjugal. Se você não tem misericórdia, o seu casamento vai ser um casamento de cãibras. Você vai o tempo todo estar com cãibras. Porque todo mundo é rígido muscularmente. Não consegue ter leveza. Isso vem com a maturidade. Por que a oração conjugal pode ser um remédio? Então, em primeiro lugar, por que rezar juntos? Hoje mesmo uma pessoa me perguntava no Instagram, padre, eu gosto muito de rezar sozinho, porque eu percebo que eu desenvolvo mais a minha intimidade com Deus. O senhor acha que eu deveria rezar com minha esposa apesar disso? Eu disse para ele, você tem que fazer as duas coisas. Rezar sozinho e rezar com ela. Uma coisa não exclui a outra. Por quê? Bom, primeiro há uma promessa de Cristo. Quando 2 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Então, quando vocês se unem para orar, saibam, Satanás sai e Jesus Cristo entra. É simples como dizer. Porque é uma promessa divina. A oração conjugal alinha os cônjuges na mesma frequência. Você sabe o que está no coração do outro, você sabe qual é a intenção que existe ali, você percebe para onde a atenção, o amor está fluindo. E é claro, é evidente, quando você convida Deus para o seu convívio, diariamente os conflitos vão diminuir. Porque é Ele que faz os conflitos diminuírem. Nós não podemos ser naturalistas. O que são as pessoas naturalistas? Que hoje em dia é uma praga. A sociedade inteira e boa parte da própria igreja é feita de gente naturalista. É quem acha que tudo depende de técnicas humanas. Então, você vai fazer terapia de casal, você vai fazer terapia individual, você vai fazer coach, você vai fazer cursos de não sei do que, você vai fazer imersão de casal em não sei o que lá. Beleza, nada disso é ruim. Mas assim, você já convidou Deus, por um acaso, para estar ali? Porque, veja, às vezes as coisas mais simples são negligenciadas por falta de fé. A gente não reza. É como o rapaz que chega para mim, padre, como é que eu faço para vencer o pecado da impureza? Eu pergunto, meu filho, você já rezou?
pedindo a Deus isso? Não. Você está querendo vencer como? Com o seu treino? Você aí, com pouca idade, hormônios explodindo como panela de pressão, permissividade geral, ambiente erotizado. Você está achando que você vai vencer com as suas forças? Pedir a Deus, meu querido. Então nós não somos naturalistas, nós temos que pedir, nós temos que rezar. Deus está no centro da minha casa ou o que está no centro da minha casa é outra coisa? O que está no centro da minha casa? Quer dizer, Deus, Jesus Cristo, não pode ser uma figura decorativa do meu apartamento, da minha sala de estar. Vocês sabem que antigamente, a intronização do Sagrado Coração de Jesus na casa, que atualmente a igreja autoriza até que os próprios pais de família façam, ela não é simplesmente ter um quadro do coração de Jesus ali. Ela chama-se entronização. Ou seja, Jesus Cristo passa a ser o centro daquela casa. Aquela sala é a sala do trono dele, ele está entronizado. E ali é que as famílias se reúnem, deveriam reunir para rezar, as famílias deveriam se reunir para se consagrar, o casal deveria pedir força a Deus, etc. Porque aquela sala é a sala do trono. Isso era tão respeitado que nas famílias católicas antigas colocava-se um pano em cima da imagem do coração de Jesus depois da entronização, porque eles não se permitiam espanar o quadro. Aquilo se torna intocável. Às vezes você ia naquelas casas de pessoas do interior, estava aquele quadro do coração de Jesus, às vezes estava até já descascado, cheio de poeira, todo amarelado, todo... Aí você... Quando eu era criança, eu me perguntava, por que será que eles não trocam, né? Não reformam essa moldura, né? É por causa disso. E muitos colocavam uma lâmpada vermelha ao lado da imagem do coração de Jesus, do quadro, para dizer, aqui é o trono dele. É isso que é entronização. Entronização não é que nem a pessoa faz hoje, né? Ah, vai entronizar o coração, chama o padre, chama isso aqui. Vai lá, entroniza, tal. Já está todo mundo falando palavrão ali, está todo mundo assistindo tudo que é imoralidade, fazendo... Não era assim. Entronização é uma coisa muito, muito, muito séria. Será que quem é que reina na minha casa? É Deus ou o meu ego? Quem é que está reinando na minha casa? A oração conjugal cura as feridas antigas, desarma ressentimentos, porque você vai rezar, se você tem o hábito de rezar com seu cônjuge, por exemplo, à noite antes de dormir, bela oração de duas pessoas brigadas, né? Estão lá os dois com o bico do tamanho do mundo, vão rezar? Possuído por um demônio. Né? Não. Você já vai começar, então, te peço perdão, me perdoa. Senhor, nós te pedimos perdão por isso aqui, etc. Como vocês estão implorando o auxílio do céu, reduz as tentações. Reduz as tentações. Isso é muito bonito, né? Quando um casal tem alinhamento espiritual, chega aquele momento em que um é capaz de dizer para o outro, amor, hoje eu recebi uma mensagem de uma mulher que está me assediando.
e eu fiquei fraco. Me ajuda. Uau! Que maravilha! Quando um casal tem essa transparência um com o outro, a tal ponto que, eu me lembro que uma vez uma mulher muito madura, muito senhora, né? Ela me contou, falou assim, eu percebi que tinha uma moça lá dando em cima do meu marido, ele me contou, e aí eu fui visitá-lo na empresa. Toda linda, toda produzida, vestidão, e foi atrás da fulana. Oi, tudo bem, querida? Tal. Você tem conversado com meu marido, né? Saiba que eu estou de olho, tá? Deus te abençoe. Acabou. Acabou o assédio. Acabou. Então vejam, agora imagina se ela ficasse em casa. Ai, que eu sou vítima. Não resolve porcaria nenhuma. A oração aumenta a ternura entre o casal, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Então aumenta o afeto, fortalece a fidelidade e traz unidade, porque a maior unidade que existe é a espiritual. Ela produz a unidade psicológica, a unidade emocional e até a unidade corporal, porque é isso, você adivinha. Você está tão sintonizado com o seu esposo que você é capaz de adivinhar o que o seu cônjuge está pensando. Porque há um alinhamento espiritual. Você é um homem, não um moleque. Ela é uma mulher, não é uma menina. E ambos, diante de Deus, vão crescendo juntos na oração. Como é que a gente pode rezar? Como fazer oração conjugal? Há muitos modos, né? Vou sugerir um. Mas eu já falei isso inúmeras vezes e cada vez que eu falo de um jeito diferente. Por exemplo, começar com uma simples oração vocal. Um Pai Nosso, um Vinde Espírito Santo. Depois, cada um fazer a ação de graças pelo dia, pela semana. Pegar água benta, um fazer um sinal da cruz na cabeça do outro com água benta, se abençoando. Oração de entrega, entregando as preocupações do dia para Deus, colocando na presença de Deus, ponto a ponto, sem pressa. Fazer a leitura da palavra juntos. Então, nós que seguimos a Bíblia 365, tem uma leitura do Velho Testamento que é longa, tem uma leitura do Novo Testamento que é um pouco mais curta, um pedaço de um salmo que é curtíssimo e um pedaço de um livro sapiencial que é curtíssimo. Talvez um desses curtos possa fazer juntos a leitura. Meditar em silêncio e partilhar o que entendeu daquilo. Depois interceder pelos filhos, um por um, cada um deles. E terminar com uma oração. Uma outra oração vocal que conclui tudo. Uma Ave Maria, uma Salve Rainha. Quer dizer, isso aqui você leva o quê? 10 minutos para fazer? 15 minutos? Mas muda o ambiente. Muda. Porque vai tornando o coração mais sensível. Você cria um ecossistema
espiritual dentro de casa. E eu digo o seguinte, por exemplo, quando a família reza o terço juntas, maravilhoso. Os pais e os filhos rezam o terço juntos. Mas é muito bom quando, mesmo assim, o casal, depois que os filhos vão dormir, reza junto. Porque tem coisas que os filhos não podem escutar. Não tem idade, não tem momento para isso. E é um momento de intimidade espiritual. Vocês têm um momento de intimidade carnal, mas também precisa ter um momento de intimidade espiritual. E aos poucos a lógica do mundo vai sendo substituída pela lógica de Deus. Veja, a Escritura diz que Maria observava todas as coisas e as guardava em seu coração. Ou seja, muitas vezes é no silêncio contemplativo, é no silêncio da escuta de Deus que as situações serão peneiradas divinamente. Só que, para isso, menos Netflix, menos Globoplay, menos Amazon Prime, menos WhatsApp, menos YouTube, menos de tudo isso, porque não dá com a mente perturbada para fazer silêncio interior. Você sempre estará na periferia da sua personalidade, na epiderme, na janela dos sentidos. Os autores espirituais, eles comparam o ser humano com uma espécie de castelo, de casa. E o que acontece? Os sentidos são as janelas para o mundo exterior. Desde o sentido mais material, como, por exemplo, o tato, o paladar, até os sentidos que vão se espiritualizando, como o olfato, a audição, a visão, que é o mais espiritual dos 5 sentidos. Mas se eu estou o tempo todo atiçado nas janelas, é mais ou menos assim. Imagina que tem um monte de gente chamando na janela. Oi, fulano, oi, ciclano, oi, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, o tempo todo, vem cá, vem cá, vem cá. Aí você cozinha, vai para a janela. Fala para um, vai para a janela. Fala com o outro, vai para a janela. Aí não sei o quê, vai para a janela. É isso que acontece dentro de nós quando nós vivemos debaixo desse bombardeio eletrônico. Ainda mais sendo pessoas carentes, etc, etc, etc. Conselho. Chegou dentro de casa, esquece tudo e vai dar atenção para o seu cônjuge. Vai conversar. Ah, não tenho o que falar. Como assim não tenho o que falar? Sempre tenho o que falar. Estuda o que falar. Sabe como é que um homem e uma mulher casada se comportam durante o dia? Ah, isso aqui eu vou contar para meu marido. Ah, isso aqui eu vou contar para minha mulher. Vai pensando durante o dia. Ah, depois eu vou contar para ele esse negócio. Ah, depois eu vou contar para ela esse negócio. Vai alimentando a memória com coisas. Aí quando chega de noite, você não sabe o que encontrei hoje, não sei o que, lá, 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 lá. Ah, que eu vi não sei o que. Olha, eu passei naquele lugar, baixou o preço das coisas, a gente tem que ir lá comprar aqui. Ou seja, você cria assunto. E vai assuntar com o seu cônjuge. Isto era evidente há 30 anos atrás. E hoje a gente precisa fazer uma espécie de beabá, de caminho suave para ensinar, porque, como eu disse no começo, o mundo mudou e os matrimônios estão se ressentindo por essa mudança dentro de si. Vamos pedir a Deus, então, a graça, né, de que nós
pratiquemos mais esse silêncio que vai nos fazer brigar menos. Porque nós iremos pensar mais, iremos meditar, ponderar mais, iremos fazer com que essas coisas se metabolizem de um modo novo dentro do nosso coração, não sozinhos, mas com a própria graça de Deus.